Meu irmão, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao canal Recalculando a Rota. Hoje nós vamos falar sobre o tema da lição de número 11 da editora Betel, do segundo trimestre de 2021. O tema da nossa lição é a soberania, a imutabilidade e a eternidade de Deus. Três atributos maravilhosos do nosso Deus. Nós estamos estudando os atributos de Deus nesse trimestre, né? E essa aula tem o intuito, a intenção de ajudar a você que é professor da Escola Bíblica Dominical a preparar a sua aula, né? Às vezes pode ter alguma coisa aqui que vai te ajudar de alguma forma. Então a intenção é justamente cooperar com você que é professor da EBD, né? Por isso que ele é lançado um pouco antes do dia da lição, que está estipulado pela lição para ser ministrada. E se você gostar do conteúdo, curta, compartilhe com amigos seus, que é professor também da EBD. A gente sabe que a vida do professor da EBD muitas vezes é bastante corrida, a pessoa desenvolve atividades durante a semana e tem que preparar as suas aulas, né? E eu acho que toda ajuda é muito bem-vinda. E é com alegria que eu estou aqui para desenvolver essa aula junto com você, para aprendermos juntos. Eu sei que Deus vai falar ao seu coração, vai ministrar na sua vida através dessa aula. E eu espero que possa ser bênção para você. Eu quero deixar aqui, destacar uma coisa, é que o PPTX, né, que é o arquivo do slide que vai ser utilizado aqui nessa aula, eu estou gravando no celular e acompanhando no monitor. Por isso que às vezes o olho vai aqui para o lado. Esse arquivo que está sendo juntado na edição para a aula, junto com a aula, ele está disponível aqui abaixo na descrição. Você vai acessar aqui o link que está na descrição e vai até uma pasta no Google Drive e vai estar lá escrito o nome da lição certinho, você baixa. Às vezes tem alguma coisa que você não quer utilizar ou quer acrescentar, é só editar esse arquivo. E eu sei que vai adiantar um pouco de tempo, você vai ganhar tempo para pesquisar mais, para ler um pouco mais. E eu espero que possa ser útil para você. Desde já, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e faça parte desse projeto do Recalculando a Rota, que é um canal que tem como objetivo levar a mensagem do Evangelho, falar do amor de Deus e fazer com que pessoas possam repensar o caminho que tem trilhado, a forma que tem vivido, né? E você se inscrevendo vai estar ajudando o canal. Então vamos à nossa lição. O texto áureo, o texto de ouro da nossa lição está no Salmo 90, o verso 1, que diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Um Deus eterno, que sempre nos guarda, que sempre nos protege. E tem feito isso com o seu povo, de geração em geração. Aqui o salmista está falando da nação de Israel. Um Deus que vinha guardando eles desde que fez a promessa a Abraão. Eles reconhecem isso, o salmista reconhece isso. E o Senhor tem livrado a sua igreja, tem livrado o seu povo, tem sido o nosso refúgio, o nosso consolo, desde que a igreja foi fundada, né, ali no Pentecostes, desde que Jesus subiu aos céus e prometeu o Consolador, né, ele tem sido esse nosso refúgio e continuará sendo. Geração de geração em geração fala justamente dessa eternidade do nosso Deus. A verdade aplicada diz que a verdade acerca da soberania, imutabilidade e eternidade de Deus deve mover-nos à humildade, confiança, ao temor e a uma vida permanente de adoração ao Criador. Diante de
de 3 atributos que mostra a grandeza de Deus, que mostra o quão poderoso e quão distante em termos de grandeza está esse Deus da sua criação, de nós, né? Esse conhecimento deve gerar em nós um senso de dependência de Deus, um senso de dependência e humildade diante do Criador. Muitas pessoas acham que pode chegar diante de Deus, exigir coisas de Deus, colocar Deus contra a parede, mas não é bem assim. Nós precisamos saber quem é o nosso Deus e mesmo diante de todo o amor dele por nós, nós precisamos. Quanto mais conhecemos a Deus, mais nos humilharmos e mais sermos dependentes desse Deus. Os objetivos da lição é mostrar a soberania de Deus, destacar a imutabilidade dele e falar sobre a eternidade de Deus. Os textos de referência, o autor coloca 3 textos aqui. O primeiro está no Salmo 103, que é o texto que vai falar sobre a soberania de Deus, que é o verso 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo, governa sobre tudo. O rei que estabeleceu o seu trono nos céus, que é o nosso Senhor. O segundo texto fala justamente da eternidade de Deus, né, que está em 1 Timóteo capítulo 6, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, ou seja, que governa sobre tudo, que domina sobre tudo e que é soberano sobre todas as coisas. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder, sempiterno. Amém. O terceiro texto está na carta de Tiago, o capítulo 1, o verso 17, que diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Um Deus imutável. Um Deus imutável, que dele vem toda boa dádiva e todo dom perfeito. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, vem desse Deus que é imutável, que não muda. Então, o primeiro ponto da lição, que é a soberania de Deus, né? E quando a gente fala de soberania, e eu peguei do dicionário o significado sobre soberania, sobre soberano, né? Que é o capaz de exercer o poder de maneira extrema, que possui suprema autoridade, que conserva ou carrega o poder, que detém o poder, que domina, dominador. Os sinônimos de soberano que tem poder absoluto, supremo, superior, maioral, superno, principal, senhor, independente, autônomo, autossuficiente e incondicional. Nós vivemos sobre o presidencialismo, a forma de governo, mas por algum tempo fomos governados por uma monarquia. Na época de monarquias, entender essa questão de supremo era mais fácil, né? De soberano, né? Supremo hoje a gente tem o tribunal, né? O Supremo Tribunal, o Superior, né? Os ministros do Supremo. E dá até para a gente ter uma noção porque esse pessoal hoje eles acham que são soberanos, né? Que está acima de tudo e de todos. Mas a gente tem muito pouco dessa coisa de alguém que diz sobre tudo e que fala e acontece,
né? Até porque no país que a gente vive o poder é dividido entre o judiciário, o legislativo e o executivo. Mas em tempos anteriores, né, a gente tinha essa ideia de um rei que governava, que mandava, né? E quando o salmista, quando os escritores da Bíblia falam de um Deus que é Senhor dos senhores e Rei dos reis, as pessoas sabiam exatamente o que um rei podia fazer. O rei fazia um decreto e aquele decreto, não havia nada que fizesse aquele decreto voltar atrás. A gente estudou no semestre passado o livro de Esté e a gente encontra o rei diante de uma situação que já havia sido emitido um decreto para matar todos os judeus, e quando o rei fala que poderia ser editado um outro decreto, ele fala, olha, vocês acham um jeito aí, só não pode falar assim, ó, revogou aquele decreto anterior. Não, vocês pensam um jeito. E a gente viu lá que o primeiro decreto era que podiam tirar a vida de judeus e pegar os seus bens. No segundo decreto, era assim, agora os judeus têm direito de se defender, ou seja, os inimigos dos judeus continuam tendo o direito de atacar os judeus, mas os judeus agora, nesse segundo decreto, têm direito de se defender. No primeiro decreto, as pessoas podiam pegar os bens dos judeus. No segundo decreto, os judeus poderiam tomar os bens dos seus inimigos, de quem tentasse atacá-los, tirar a vida do povo judeu e também tomar os seus bens. Então, apesar de não invalidar o primeiro decreto, mas no segundo decreto eles conseguiam ter uma chance de se defender, de lutar e lutar pela sua existência, né, pela sua própria vida e pela sua família. Então, esses decretos de soberanos da terra, de reis da terra, fazia com que as pessoas entendessem que o rei tinha um poder, né, de absoluto aqui diante daquela nação, mas os escritores bíblicos falam que o Senhor estabeleceu seu trono não na terra, estabeleceu seu trono no céu, é o que o texto áureo nosso diz, né, que nos textos de referência nós vamos encontrar um Deus que é rei dos reis, ele está acima dos reis da terra, que é Senhor dos senhores. Alguém na terra, ele consegue governar em uma região geográfica, mas o nosso Deus governa sobre toda a terra. Então, essa é a diferença do soberano da terra, de alguém que é soberano aqui na terra, para o Deus que na sua essência é soberano sobre todas as coisas. Os salmistas, eles têm essa facilidade de exaltar a Deus na adoração, através da poesia. E no Salmo 22, verso 28, o salmista diz que a soberania pertence a Yahvé. Algumas versões vai dizer ao Senhor. Ele governa as nações. De fato, o Senhor governa sobre todas as nações. Quando a gente olha os profetas do Antigo Testamento, e eu peguei aqui 2 exemplos. O primeiro é do profeta Abacuque, que ele faz uma oração e pergunta a Deus até quando? Até quando a injustiça estaria presente no meio do povo de Israel? Até quando os poderosos se aproveitariam das pessoas mais simples, seriam injustas com as pessoas mais simples? E Deus fala que estaria resolvendo aquela situação. Ele fala, olha, eu estou enviando os caldeus para resolver esse problema. Né? E o profeta sabia que os caldeus, ou seja, os babilônicos, eram povos muito más, né? que escravizava, que subjugava, né? as nações. E aí o profeta estranha, porque Israel era a nação eleita, era o povo de Deus. E os caldeus não conheciam a Deus a partir da ideia da lei mosaica, dos preceitos da lei estabelecidos por Deus através de Moisés para a nação de Israel.
Então, para o profeta é uma confusão imaginar que um povo ímpio estariam corrigindo a nação escolhida de Deus. E aí Deus deixa claro que aquela nação era realmente um instrumento de Deus para corrigir a nação de Israel. E Deus deixa claro que ele levantaria outras nações para corrigir os caldeus. Então Deus deixa claro que ele é Senhor sobre todas as nações e que todos os reis e todos os povos, na verdade, cumprem decretos dos céus, do soberano que estabeleceu o seu trono no céu. Outra passagem interessante é de quando Isaías profetiza a reconstrução de Jerusalém quase 200 anos antes do templo ser reconstruído, né? E aproximadamente 150 anos antes do próprio Ciro nascer. Então ele diz o seguinte em Isaías 44, verso 28. Que digo acerca de Ciro? Ele é meu pastor, ou seja, meu, Deus falando meu, e realizará tudo o que me agrada. Ele ordenará acerca da cidade de Jerusalém, tu serás reedificada, e quanto ao templo, eis que teus alicerces sejam lançados. Quem convivia com Isaías nem imaginava que Jerusalém seria destruída. E Deus está vai alertando aquele povo, falou, olha, vai chegar um ponto que isso aqui será destruída porque vocês não estão obedecendo, não estão fazendo o que eu espero que vocês façam. Então o juízo virá sobre vocês. Mas um detalhe, é um juízo para que a nação de Israel voltasse para os trilhos e fizesse a vontade, se alinhassem com a vontade soberana de Deus. E bem antes, 1,5 século antes, quase aproximadamente, do Ciro nascer, Deus já havia falado através do profeta Isaías que ele seria um pastor do próprio Deus para fazer a vontade de Deus. Qual que seria essa vontade de Deus? A reconstrução de Jerusalém, porque era em Jerusalém que a partir de Jerusalém, que a promessa de Deus se cumpriria, a promessa de reconciliar a humanidade com ele. Seguindo, o autor destaca aqui os 3 pontos, como de praxe na lição. Ponto 1, diz que Deus é soberano e supremo sobre tudo e sobre todos. Não há nada na terra, não há ninguém na terra que possa se comparar, se igualar ou que possa subjugar a Deus ou fazer com que a vontade de Deus não seja concretizada e seja seguida, porque Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. O ponto 1, ponto 2 fala que Deus não pode ser nivelado a qualquer criação. Tem muita gente que vê em Deus um ser capaz de cumprir todas as vontades do coração do ser humano. A gente às vezes cria uma certa imagem de um gênio da lâmpada, que eu peço algo, que eu faço algo, e dependendo do que eu fizer, eu vou fazer com que Deus realize a vontade do meu coração, ou faça alguma coisa por mim, desde que eu ore bastante, que eu faça bastante jejum, mas na verdade Deus não pode ser nivelado a qualquer item da sua criação. Mas é nós que devemos buscar saber qual que é a vontade de Deus, porque somos criatura e Ele o Criador. O ponto 1, ponto 3 fala que a soberana vontade de Deus
não anula a responsabilidade pessoal. E esse ponto é um dos pontos mais importantes quando a gente fala de soberania de Deus. Porque muitas pessoas pensam, mas se Deus é soberano e ele determina o que deve acontecer e como deve acontecer, então por que o ser humano se distanciou dele? É porque ele nos deu a liberdade de escolher. Existe o livre-arbítrio, o ser humano tem a capacidade de escolher. E isso implica em responsabilidade. Então, apesar dele governar, ser soberano, mas o ser humano precisa lidar com essa responsabilidade que lhe foi atribuída. Então, essa soberania de Deus não anula essa responsabilidade. Deus nos ama tanto que, mesmo ele sendo soberano, ele deixa nós escolhermos se nós queremos servi-lo ou se nós queremos rejeitá-lo. Então, isso em um ato de amor. Deus respeita a nossa escolha, né? Então você pode escolher se quer servi-lo ou se não quer servi-lo. E essa é a grande responsabilidade que o ser humano tem. Então, o Deus que governa céus e terra nos escolheu e o que precisamos é escolher a Deus como soberano das nossas vidas. A partir do momento que eu conheço a Deus, que eu entendo todo o poder que Ele tem, o Deus que governa todas as coisas me dá a oportunidade, te dar a oportunidade de escolher como você quer viver a sua vida. E uma coisa que eu quero que você saia dessa aula entendendo e que você repasse para as pessoas que você for ministrar a lição, é que não basta só conhecer um Deus soberano. Nós precisamos abrir o nosso coração e ter Deus como soberano das nossas vidas. É fácil às vezes dizer, não, Deus é Senhor da minha vida. Mas às vezes Deus só é Senhor da nossa vida a hora que a gente pega a Bíblia e abre e lê. Ele só é Senhor quando a gente está na escola dominical, quando a gente tira um período de oração pequeno durante o dia, quando tira, né, o pequeno período de oração. Mas nós, no restante do dia, da nossa vida, a gente segue como se Deus não existisse. A gente faz negócio como se Deus não fosse soberano. A gente escolhe profissões como se Deus não fosse soberano. E o que eu posso aprender diante dessa lição é que o Deus que governa céus e terra, que me deu uma responsabilidade de escolher como viver a minha vida, né? Ele espera que esse ser humano possa viver a sua vida guiado pela boa e agradável vontade de Deus, pela soberana vontade de Deus. Diante das escolhas da vida, escolher se a sua vida vai ser guiada pela sua própria vontade ou se vai ser guiada pela vontade soberana de Deus. Essa passagem me faz lembrar do Éden. O ser humano, quando está diante da serpente e a serpente pergunta se eles não poderiam comer de nenhum dos frutos, e a Eva responde e fala, não, nós não podemos comer desse fruto do conhecimento do bem e do mal. O ser humano já sabia o que era mal. O que era mal? Comer o fruto. Né? Deus já havia falado o que era mal. Só que quando o ser humano faz a escolha de comer o fruto, na verdade eles estão virando as costas para o que Deus tinha dito a eles o que era mal. E a partir de então o ser humano escolhe, eu vou viver a minha vida e eu vou escolher. Eu vou buscar conhecer o que é bom e o que é mal a partir das minhas experiências. O que Deus falou para mim já não serve de base para que eu escolha o que é bom e o que é mal. Então, diante desse Deus soberano, nós temos a escolha de ter a nossa vida guiada pela vontade soberana desse Deus ou deixar a nossa vida correr de acordo com a nossa própria vontade, com a vontade pecaminosa que o ser humano traz consigo desde a sua concepção. Né?
Então, a nossa missão é fazer com que o reino de Deus seja estabelecido na terra através das nossas atitudes, das nossas ações, de forma prática e visível, que é o que Jesus ensina aos seus discípulos no capítulo 6 de Mateus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Então essa é a nossa missão. Então você que está assistindo essa aula, que a sua vida seja pautada por esse Deus soberano e que a vontade dele esteja presente em todas as ações da sua vida. E eu tenho certeza que tudo que está à sua volta no seu trabalho, na sua casa, no seu dia a dia, né, não terá mais aquela dificuldade, aquele impasse, aquela dificuldade que a gente encontra no dia a dia. Porque a partir do momento que nós entendemos que Deus é soberano e que a nossa vida precisa, a partir da nossa escolha, ser guiada pela vontade soberana de Deus, tudo se torna mais tranquilo e mais leve, porque foi assim que Deus nos criou, para vivermos de acordo com a sua vontade. Seguindo, o ponto 2, que fala da imutabilidade de Deus, que é a qualidade, estado ou condição do que é imutável, estabilidade, inalterabilidade, invariabilidade, é o que não muda. Deus não muda. Tudo que ele faz é perfeito, até porque tudo que ele faz é perfeito, e quem faz todas as coisas de forma perfeita não tem necessidade de mudar. A hora que eu comecei a ler a lição, o primeiro texto que me veio à mente é justamente esse de Números 23 e 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Essa passagem é do momento em que o rei Balaque manda chamar Balaão, porque ele está com medo do povo que saiu do Egito, e Deus abriu o mar vermelho para que aquele povo passasse. E esse rei manda chamar a Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. E toda vez que Balaão vai proferir maldição contra o povo de Deus, da boca dele saem palavras de bênção. E o Balaque fica maluco com esse negócio. E aí é onde surge essa expressão aqui, né, de que Deus não muda. Deus havia falado que abençoaria aquele povo, que aquele povo seria uma bênção para todas as famílias da terra. Essa promessa foi feita a Abraão, foi reafirmada a Isaac e a Jacó, e Deus está cumprindo essa promessa. E aí, na tentativa de amaldiçoar esse povo, o Balaão fala para Balaque: olha, não tem jeito, não tem como. Deus, o que ele fala, ele não volta atrás. Deus não é homem para se arrepender, nem filho do homem para mentir, né? Então esse é o Deus que não muda, é o Deus imutável. No ponto 2.1, o autor diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós temos aqui o texto de Tiago que diz que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Quem muda somos nós. Nós somos tendentes a mudar. Os governos mudam, o posicionamento político que governa um período muda. As igrejas mudam. Eu encontrei essa semana no Instagram um jovem, né, pastor, neto do Davi Miranda Neto. Eu cresci no interior, eu conheço a Igreja Deus é Amor desde que era menino. E ao ver a Igreja Deus é Amor hoje, eu falei: rapaz, que mudança. O jeito de vestir, a Assembleia de Deus também, nós que somos um pouco mais antigos, eu não sou tão antigo não, mas eu, como cresci na igreja, a gente olha e fala assim, não parece que é mais aquela mesma igreja, porque principalmente a questão de aparência, eu não estou falando que mudou a essência, principalmente a questão de aparência mudou bastante coisa, as pessoas
pensam, as doutrinas mudam, né? Os costumes mudam, né? E governos mudam, grandes potências surgem, caem, mas o nosso Deus não muda, não muda. Nele não há mudança e nem sombra de variação. O mesmo Deus que prometeu fazer nova todas as coisas, ele continua mantendo a sua promessa de pé. O mesmo Deus que prometeu voltar para buscar a sua igreja continua mantendo a sua promessa de pé. Então, nós precisamos manter essa esperança viva. Diante de tantas mudanças nesse mundo, diante de tantas incertezas, o nosso Deus não muda. E as promessas dele continuam de pé, para mim e para você. Ponto 2.2 diz que a perfeição de Deus não requer mudança no seu ser, nos seus propósitos e nas suas promessas. Porque um Deus que é perfeito, né, que tudo que faz é perfeito, que toda sua promessa, todo o seu propósito é perfeito, não há por que mudar. Ninguém muda o que é perfeito. Não há necessidade de mudar o que é perfeito. Ponto 2.3 fala que Deus não mente e nem se arrepende. E o autor trabalha justamente aquele texto de Balaão, né? Quando o Balaão tenta proferir palavras de maldição contra o povo de Deus. Mas a promessa de Deus estava de pé. E mesmo quando Deus usa nações estrangeiras para levar o povo cativo, para que eles passem um tempo ali como escravo, mesmo em períodos como esse, mesmo em tempos como esse, Deus está apenas trabalhando. Deus estava apenas trabalhando para que a promessa dele se cumprisse, para que os planos dele se cumprissem. Seguindo, ponto 3 fala da eternidade de Deus. A eternidade é característica, atributo, qualidade do que não tem início nem fim. A duração não tem começo nem fim, que prescinde de qualquer determinação cronológica. Na verdade, o Cronos, a cronologia diante da eternidade, ela não tem validade nenhuma. E quando eu era criança, era uma das coisas que mais me deixava intrigado, essa coisa de não ter começo, porque tudo para nós tem um começo. Tudo para o ser humano há um fim. Em tudo para o ser humano existe um fim. Mas para Deus, a eternidade, na sua essência, que é do Criador, o Criador, ninguém conhece o seu início e nem seu fim. Depois de um tempo a gente simplesmente se conforma. Eu digo que não existe respostas diante da mente humana para entender essa ideia de algo que não tem início e nunca terá fim. Nós sabemos que temos um início, o ser humano tem um início e que nós viveremos na eternidade. Mas nós temos um início. Deus, do contrário de nós, não tem início. E isso é algo que para a nossa mente é muito difícil de entender. Na lição anterior eu até comentei que o ser humano ele consegue entender algumas revelações de atributos de Deus a partir do que a gente conhece. Mas diante da nossa limitação, tem algumas coisas que fogem da nossa compreensão. E uma dessas é a eternidade, até porque somos seres que temos um início. E entender o que não tem início é muito complicado. Então, ponto 3.1 diz que o Deus eterno não tem começo, sucessão de momentos ou fim. Para Deus essa coisa de momentos que passa, que vai, que vem, para Deus isso não existe. Nessa ideia de sucessão de momentos. Eu até comentava outro dia com o meu pastor sobre algumas coisas que eu acho que a gente tinha que fazer, e falando e tal, olha, nós precisamos tomar certa direção, vamos fazer isso ou aquilo, E aí a gente vinha falando sobre isso e alguns amigos obreiros destacando ações que a igreja precisa
fazer como, por exemplo, empenhar em evangelismo, empenhar em conhecer a sociedade que a gente está envolvido. E aí eu falei, olha, só que tem um porém. Essa é a nossa missão, essa é a vontade soberana de Deus, que a igreja chegue metendo os pés na porta do inferno mesmo, porque quando Jesus fala que as portas do inferno não prevaleceriam contra nós, né, as portas do inferno é como se elas estivessem fechadas, tentando manter o máximo de gente aprisionada, e a igreja chega metendo o pé e arrancando gente de lá. Né? E essa é a vontade soberana de Deus. E a gente comentando sobre isso, falei, olha, só que tem um porém. Tá aqui um monte de gente no nosso bairro precisando ouvir a palavra de Deus, mas só que Deus não tem pressa. E é em qualquer coisa, meu irmão. Se você está vivendo algo e entende que Deus tinha outra coisa para você e você fica enrolando, demorando e batendo cabeça, porque quanto mais a gente enrola, mais a gente bate cabeça, né? Mais as coisas às vezes ficam atravessadas, não dá certo. Só que tem um porém. Eu costumo dizer que Deus não tem pressa, porque Deus é eterno. Quem tem pressa somos nós, porque o nosso tempo aqui é limitado. Né? E o relógio está correndo. Para nós o relógio está correndo, mas para Deus não. Então, o Deus eterno sempre existiu. Ele não foi criado por ninguém. E o tempo não existe, essa palavra para ele. Não tem peso, na verdade, a palavra tempo para Deus. O Deus imortal é o ponto 3.2. Né? É um Deus que nunca vai conhecer a morte, né? No seu estado de Deus, só quando o Filho de Deus veio, se desfez da glória de Deus, como Paulo diz, e se fez homem, e como homem se humilhou a ponto de morrer por nós, mas já ressuscitou. Então, para Deus não existe morte. Esses dias eu fui num sepultamento de um amigo meu, um pastor batista, e a família toda de pastores, o pai pastor, o irmão pastor, e algo eu achei muito bonito ali durante a cerimônia. Ele foi acometido do Covid, não resistiu, a gente tem perdido muitas pessoas durante esse tempo. E aí o irmão dele, que é pastor, falou, olha irmãos, para Deus não existe vida e morte, para Deus só existe vida. Né? E quando a gente olha para a nossa limitação, né, de um ser humano mortal, na verdade só há uma transição desse corpo que a gente vive aqui para um passo para a eternidade. Né? A gente muda a forma, uma vida presa a esse corpo, para uma vida, né, na eternidade, ou próximo a Deus, ou distante de Deus. Mas na verdade a vida continua. É claro que o relógio corre para nós, como eu disse antes, um pouco antes, porque se alguém morre distante de Deus, para essa pessoa já não tem mais solução. O destino dela é passar a eternidade distante de Deus, no inferno. O inferno é estar justamente distante do Criador, convivendo com esse peso, né, e com esse sofrimento de estar distante do Criador, do soberano Criador. Né? E para quem andou buscando viver a vontade de Deus, próximo de Deus, para essa pessoa a vida dela continua, só que desfrutando da presença de Deus, da companhia de Deus. Ponto 3.3 fala da infinitude de Deus. Né? E aqui tem um texto de 1 Reis, capítulo 8 e verso 27, né? O Salomão, o grande rei Salomão, o homem mais sábio, que a Bíblia fala que foi o ser humano mais sábio que existiu, ele, quando está ali inaugurando o templo, ele reconhece, né, que mais na verdade habitaria Deus na terra. Eis que os céus e até os céus dos céus te não poderiam conter, quanto menos essa casa que eu tenho edificado. É alguém que faz uma obra grandiosa, era uma obra magnífica, mas ele reconhece, né, que Deus, um Deus que habita nos céus e nos céus dos céus, ele fala, se tem algo além dos céus, Deus habita tudo isso. Então, esse templo que eu fiz,
né? Poderia Deus habitar esse templo? Então alguém que reconhece um Deus que essa infinitude desse Deus, que habita os céus dos céus. Mas nós sabemos que ainda assim Deus escolheu fazer habitação em nós, né? Isso através do sacrifício de Jesus, da graça, do amor dele por nós. Então, para concluir, conhecer a Deus deve produzir em nós humildade. Humildade de saber que o Deus criador de todas as coisas, que habita os céus dos céus, né? Ele teve a capacidade de enviar seu Filho para morrer por nós. Ele escolheu fazer morada em nós, habitar em nós, e isso não é motivo de nós nos orgulharmos, porque Ele só fez isso por amor, por graça, porque nós não merecíamos. E isso deve nos fazer com que nós entendamos que precisamos ser humildes diante desse Deus tão grande. Esse conhecimento precisa trazer um profundo senso de dependência de Deus. Gratidão por Ele ter decidido se revelar a nós, porque Ele escolheu se revelar a nós. Tudo que nós conhecemos dele só é possível porque Ele se decidiu revelar a nós. E o intenso interesse, nós precisamos produzir um intenso interesse em atender ao seu chamado para nos relacionarmos com o Criador por intermédio de Jesus Cristo. Só através de Jesus Cristo é possível se relacionar com Ele. Então, para fechar, meu irmão, eu espero que você possa sair dessa aula com o seu coração repleto da vontade de ter a sua vida guiada nos mínimos detalhes pela soberana vontade de Deus. Que a sua vida possa ser guiada pela essa vontade de um Deus imutável e de um Deus eterno que preparou a eternidade para nós, a eternidade com Ele. Um forte abraço, fique na paz. Se você ficou até aqui, que Deus te abençoe, que Deus continue abençoando a sua vida, que a aula que você for ministrar no próximo domingo possa ser um canal de bênção para a igreja, para o povo de Deus. Um forte abraço. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, viu? E ajude, contribua com esse canal. A sua contribuição é se inscrevendo. Um forte abraço e fique na paz.